Olá, meus maluquinhos! Eu sou a Meg e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o livro Notas de Luxúria, da Jéssica Anitelli. Nesse livro nós conhecemos diversos personagens. Primeiramente a gente conhece o Rafael e a Viviane. Eles são melhores amigos desde sempre, eles se conhecem desde que eles são crianças. Porém, eles têm uma amizade colorida, eles são amigos que se pegam um pouquinho. E o Rafael, ele tem o sonho de ter uma banda. Ele é músico e o sonho dele é ter uma banda, sempre foi ter uma banda. E mais que isso, ele sempre quis ter uma banda com uma vocalista feminina. Ele sempre fica pedindo pra Viviane cantar na banda dele, mas a Viviane não canta. Ela sempre fala, não, eu não canto, não tem jeito. E ela também toca música, ela toca alguns instrumentos. E com isso, ele faz uma entrevista numa escola de música pra virar professor. E ele consegue um emprego e vira professor nessa escola de música. Bom, ao mesmo passo nós conhecemos dois jovens irmãos, o André e o Marcos. Eles estão os dois no terceiro ano do ensino médio. Apesar de um ser mais velho que o outro, o Marcos é mais velho que o André. O Marcos repetiu um ano e eles acabaram ficando na mesma sala. Na verdade, eles não têm a mesma mãe, eles são filhos de mães diferentes. Mas eles moram juntos, eles dois, com a mãe do André e o pai deles dois. E o Marcos, ele é do tipo rebelde, revoltado com a vida. Ele odeia o irmão dele e eles brigam muito, eles se provocam muito. E enquanto o Marcos é todo rebelde, todo bravinho, todo nervosinho, o André já é um pouquinho mais calmo, já é mais sensato que o Marcos. E eles são completamente diferentes, enquanto um é quieto, o outro é descolado. E eles brigam muito. Um dia eles estão na aula de literatura e a professora pede um trabalho em grupo, mas ela escolhe quem vai fazer trabalho com quem. E ela acaba colocando o Marcos e o André juntos no mesmo trabalho, apesar deles não se darem nem um pouco bem. E ela coloca uma outra menina da sala nesse grupo também, a Gabriela. Até então, ninguém nunca tinha reparado na existência da Gabriela na sala, porque ela é uma menina do tipo tímida, que entra muda e sai calada. E ela não tem amigos, ela sempre fica quietinha no canto dela, e ela sempre gostou disso. E quando a professora fala que eles vão fazer o trabalho os três juntos, ela fica um pouco desesperada, porque ela não tem muita intimidade com pessoas. O André, que até então nem tinha reparado muito na Gabriela, vai até ela para conversar sobre o trabalho e ele percebe que ela é muito tímida, que ela tem muito receio e tem muito medo das pessoas. Até que sem querer ele encosta nela, ele toca, acho que no braço ou no ombro dela, não me lembro direito. E ela começa a ficar desesperada, ela começa a respirar ofegante e ele fala, não, calma, desculpa. Aí ela pede pra ele nunca mais tocar nela porque ela não gosta. Bom, por coincidência, o Rafael vai dar aula de música na mesma escola onde o André e o Marcos estudam. O Marcos, ele toca muito bem, ele sempre tocou muito bem, ele é apaixonado pelo que ele toca. O André, ele gosta de tocar, mas ele não toca tão bem quanto o Marcos. E o Rafael, ele fica de olho neles dois, porque eles tocam bem e eles já são de um nível avançado. Na verdade, eles nem precisavam mais fazer aulas, mas o Marcos sempre gostou muito, então ele continuou ficando na aula. E até que surge a proposta de eles fazerem parte da banda do Rafael. E eles aceitam numa boa. O Marcos fica jogando indireta pro André, tipo, você não tem coragem, você não vai aceitar. E o André pega e aceita. Nessa, a banda já estava com 4 integrantes, sendo o Rafael, a Vivi,
o André e o Marcos. Só faltava mesmo uma vocalista feminina, que era o que eles estavam procurando. Com a proximidade do trabalho para ser entregue, o André foi procurar pela Gabriela, só que ela estava num canto afastado e ela estava cantando e ela não reparou que ele chegou perto dela, que ele estava ali ouvindo, e ele começou a ouvir ela cantando, e ela canta muito bem, ela tem uma voz muito linda, e ele fica extasiado com a voz dela, e ele fica ali ouvindo por um tempo, e quando ela percebe que ele está por perto, ela se assusta de uma forma tão grande que ela começa a chorar. E ele não sabe o que fazer pra ajudar ela, e ele fica meio assim, ai meu Deus, o que eu fiz? Mas eles começam a conversar e ele fala da banda que eles precisam de uma vocalista e que ela seria perfeita pra isso, porque a voz dela é muito bonita e que ela canta muito bem e tudo mais. E nessa, a Gabi fica se perguntando se ela teria coragem de ser vocalista de uma banda devido a todos os problemas que ela enfrentou quando era criança. Ela é uma pessoa muito tímida, ela tem muito medo das pessoas, porque ela passou por coisas bem difíceis e ela ficou com receio, ficou com medo das pessoas, que as pessoas fizessem mal pra ela. Ela perdeu a mãe muito cedo e ficou apenas com o pai. E o pai dela se desdobrava pra cuidar dela e trabalhar e tudo mais. E ela acabou se afastando das pessoas por conta de algumas coisas que aconteceram. Quando o André fala pro Marcos que encontrou uma vocalista, o Marcos vai conhecer a Gabriela, pede pra ela cantar e eles começam a conversar mais e ela com medo, fica com muito medo deles dois, ela tem medo deles, mas eles precisam fazer o trabalho juntos e eles começam a ficar muito próximos dela e disso surge uma paixão. O André se apaixona por ela, assim como o Marcos também acaba se apaixonando por ela. Bom, a Gabriela, ela tem que enfrentar muitos traumas de infância para conseguir se tornar a vocalista da banda. E eles escolhem um nome bem peculiar, digamos assim. O nome da banda é Luxúria. E o Rafael, ele quer uma pegada mais sensual, mais chamativa, sabe? E a Gabriela, ela tem algumas travas, alguns traumas que não permitem que ela seja a vocalista da banda por completo. Apesar dela querer mudar e ser uma pessoa, uma garota normal, ela tem muito receio e eles começam a trabalhar isto. Enquanto isso, a Vivi e o Rafael continuam nesse chove mas não molha, porque eles são amigos e eles se pegam de vez em quando, mas a Vivi não quer ser mais que isso, ela não quer mais nada que isso. Apesar de que o Rafael sempre fala que gosta muito dela, ela sempre dá um jeito de deixar pra lá e desconversar. E é um relacionamento diferente do comum, porque ela não quer se envolver com ele, mas ele quer se envolver com ela mais profundamente. E você fica imaginando se eles vão ou não acabar realmente juntos, ou se vai ficar só nisso, se eles vão continuar amigos, até onde a amizade deles vai superar essa relação que eles têm, que mexe com sentimentos, mexe com um monte de coisa, e ser só amigos, ou ser só ficantes, ou virar algo a mais. Então fica nesse pequeno dilema entre eles, e o dilema entre o triângulo amoroso que se forma com a Gabriela, o André e o Marcos. Bom, no meio de muitos ensaios, muitas músicas, muitos shows, existem muitas reviravoltas nessa história, muitas coisas que, digamos, acontecem, você meio que espera que vai acontecer, mas reza pra não acontecer. A autora coloca fatos muito fortes, muito marcantes, que fazem a personalidade dos personagens. Ela trabalha bem isso. O Marcos tem uma explicação porque ele é tão revoltado, porque ele é bem baderneiro. A Gabi tem uma explicação porque ela é tão tímida, porque ela não se solta com as pessoas, ela tem medo de todo mundo. E nessa ela vira a melhor amiga da Vivi. E eles começam a banda e vão atrás do sucesso, eles tentam lançar a banda no mercado,
É um sonho que muitos jovens talvez tenham, mas que poucos têm a coragem de colocar em prática, tipo, eu vou ter uma banda. E aí, como que eu faço? Por onde eu começo? Esse tipo de coisa. E eles começam a desenvolver a banda deles e fazer coisas pra angariar fãs. E começam a fazer shows pequenos e tudo mais. Esse é um livro erótico, digamos. Porque assim, ele tem cenas mais picantes e tem descrições detalhadas do que tá acontecendo lá, tudo mais, dos atos. E tem essa história toda por trás dessas cenas. Não é só cena de coisas. Então ele é um livro erótico, mas ele não é tipo muito pesado, não é vulgar. Ele é sensual, tem algumas cenas mais picantes, tem toda a história trabalhada, tem todo o desenvolvimento de personagens. E é um livro que dá pra ler bem suavemente, porque ele flui bastante, ele flui bem rápido. Eu li esse livro em 2 dias. Eu leria mais rápido se eu não tivesse ficado doente essa semana. Eu fiquei muito mal, então eu demorei pra ler. Mas eu teria lido mais rápido, isso porque eu li em 2 dias. A minha nota pra este livro serão 4 estrelas. Apesar de não ser um gênero que eu goste muito, que são livros de romances eróticos, esse foi um livro que me surpreendeu muito, porque ele não fica só nisso, não fica só na parte erótica. Ele tem uma história e é uma história muito bem desenvolvida. E por isso que eu gostei tanto desse livro, ele me surpreendeu de verdade, por conta da temática que ele traz, né? Eu imaginei que não fosse gostar, porque a maioria que eu li desse gênero eu não gostei. E desse eu já gostei mais, eu achei muito bem trabalhado. Eu vou deixar no box de informações todos os links referentes a este livro, o Scooby, onde vocês podem comprar e tudo mais. É isso, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo, tchau, tchau!